Boa tarde, alunos! Aqui é o professor Antônio, professor particular e administrador dos grupos de estudos da área da licenciatura. E nesse vídeo eu vou estar auxiliando vocês na elaboração do mapa da disciplina de competências socioemocionais. Antes de começar aqui o desenvolvimento do mapa, eu recomendo que vocês baixem lá no portal de vocês o livro da disciplina, que é esse que está aparecendo aqui, Competências Socioemocionais. E também que vocês baixem o formulário padrão de resposta da faculdade, que é esse que está aberto aqui na tela, um arquivo Word, onde ele tem aqui o cabeçalho para colocar o nome e depois a gente preencher aqui as respostas. Também eu recomendo que vocês assistam o vídeo explicativo sobre o mapa, que a professora postou lá no portal. E depois disso já estaremos munidos de bastante recurso aqui para estar desenvolvendo esse mapa. Aqui no portal eu selecionei aqui a orientação, o arquivo de orientação, aquilo que precisa ser feito, e colei aqui no Word só para ficar mais fácil a nossa explicação aqui para desenvolver o mapa. Então está aqui, esse aqui é o arquivo de orientação, o que está pedindo para ser feito. Então vamos lá, vamos dar início aqui. Primeiramente ele nos coloca aqui uma pequena contextualização sobre a educação, o século XXI, e também nos apresenta aqui um pequeno estudo de caso fictício de uma escola. E depois que a gente faz essa leitura, ele nos pede, eles nos propõem que a gente elabore duas etapas nesse mapa. A primeira etapa é a gente elaborar um plano de ação hipotético. E a segunda etapa, elaborar um relatório final. Então, primeiramente, a gente vai estar elaborando, fazendo aqui o nosso plano de ação hipotético. Para elaborar esse plano de ação, ele nos coloca aqui algumas obrigações que precisa estar nesse plano. E essas obrigações são alguns tópicos que não podem estar faltando. Então, primeiramente, nesse plano de ação precisa ter o diagnóstico do cenário, o mapeamento de competências, a definição do público-alvo, o estabelecimento de metas, a escolha de metodologia, planejamento, recursos, mediação de conflitos, indicadores de sucesso e reflexão sobre o protagonismo. Então a gente precisa montar um plano de ação que contenha todos esses tópicos aqui que eu li agora há pouco. Então vamos ver ali no arquivo resposta como que ficou elaborado então esse plano de ação. Abrindo aqui então o formulário padrão com as respostas, primeiramente eu recomendo, oriento vocês que vocês façam primeiro a estrutura desse plano de ação. Primeiramente faça um título como esse que está aqui, por exemplo, plano de ação desenvolvendo a cooperação e autorregulação, e coloque os tópicos primeiramente, por exemplo, o primeiro tópico eu já coloquei aqui, que é o diagnóstico de cenário, mapeamento de competências, definição do público-alvo, estabelecimento de metas e assim por diante. Depois que você coloca os tópicos, é o que a gente vai então agora falar sobre eles. Então a gente precisa correlacionar o que é cada tópico desse, que é o que ele pede ali no arquivo de orientação. Então já demos início aqui na estrutura do nosso plano de ação e vamos começar pelo primeiro tópico, onde ele fala sobre o diagnóstico do cenário. Nesse diagnóstico do cenário você precisa colocar, vai escrever aqui qual que é o problema encontrado nesse plano de ação. Você vai ler lá mais uma vez aquela contextualização e vai descrever qual que é o cenário. Então basicamente é só reescrever ali, claro, em outras palavras, qual que é esse diagnóstico. E também você precisa explicar por que esse problema não é apenas um conteúdo de aprendizagem, não é só um problema de aprendizagem, mas também envolve problemas de emoções e comportamentos e relacionamentos, que é o foco principal desse mapa, Afinal de contas, é o que a gente vai tratar nessa disciplina, que seria uma intervenção socioemocional, não com aprendizagem, mas sim socioemocionalmente falando. Então, para esse primeiro tópico, eu escrevi assim, o diagnóstico é que em uma escola do ensino médio, observa-se que um elevado número de conflitos interpessoais entre alunos e também um baixo engajamento nas atividades em grupo. Aí eu escrevi mais algumas coisinhas aqui, você vai notar que algumas respostas ele está com esse borrão preto aqui, mas é porque esse trabalho aqui eu estou fazendo para uma aluna minha, então, mas o início aqui da resposta já vai ser um bom norte para você começar. Então aqui no primeiro aqui você vai fazer um diagnóstico, escrever qual que é o problema, e vai descrever esse problema. E depois você faz um segundo parágrafo aqui, falando aqui, explicando o porquê que esse problema não é só de aprendizagem, mas sim outros problemas que envolvem emoções e comportamentos. Já o segundo tópico, a gente precisa colocar aqui o mapeamento de competências. Então, nesse tópico, você vai escolher 3 competências socioemocionais, que seria empatia, resiliência e tolerância ao estresse, que ele já diz que as competências são essas ali no arquivo estrutural, e vai descrever, explicar cada uma dessas competências. Essas competências você encontra ali, abrindo o livro da disciplina, lá no tópico onde fala sobre metacognição.
mais precisamente na unidade 2, na página 50, ele vai falar muito sobre esse tema aqui de metacognição, tá? O material ali, o mapa, né, foi elaborado basicamente falando muito sobre esse fundamento de metacognição. Se a gente voltar aqui no arquivo orientação, ele fala muito sobre metacognição e a autorregulação. E elas estão presentes na página 50 e 66 na unidade 2 do livro. Então, seria interessante que desse uma lida nessa nossa unidade 2, se você quisesse aprofundar ainda mais, né, sobre metacognição. Beleza, depois que você já então fez aqui, né, um mapeamento de competências, que seria você listar aqui, né, as 3 competências, que é a empatia, resiliência e tolerância ao estresse, você descreve, né, explica o que é cada uma delas, e passa para o seguinte tópico, que é o tópico de definição do público-alvo. Esse daqui já é um tópico mais tranquilo, é só você definir qual que é o público-alvo então desse plano que a gente está fazendo, né? Voltando mais uma vez, né? Então o título a gente está elaborando um plano de ação, não esquecer, né, que tudo isso é um plano de ação, estamos fazendo tópico por tópico desse plano, e chegamos no tópico do público-alvo. Quem que vai ser o público-alvo? Vai ser os alunos? Vai ser os professores? Vai ser a comunidade? Quem que vai ser? Então aqui é fácil de designar, porque o público-alvo será os alunos, né? Quais alunos? Alunos do ensino médio. Então você só designar aqui, né, que o público-alvo será composto por os alunos do ensino médio. Aí eu coloquei alguma descrição a mais aqui desse grupo, né, porque ele pede aqui para você descrever também, né, nesse tópico aqui, como que se comporta, quais são os hábitos deles, né, desses alunos. Então eu coloquei aqui um pouco que a cultura desse grupo é marcada pelo uso intenso de redes sociais, enfim, mais algumas coisinhas ali. O seguinte tópico fala sobre estabelecimento de metas. Então nesse estabelecimento de metas você precisa colocar aqui um objetivo geral e uns 2 objetivos específicos. Quando a gente fala de estabelecimento de metas, lembre-se sempre que é a mesma coisa que você colocar o objetivo daquilo. O objetivo desse plano de ação, ou o objetivo de um TCC, o objetivo de um artigo. Então, é você colocar aqui. Então, eu coloquei que o objetivo geral será desenvolver a atitude cooperativa e autorregulação emocional dos alunos, promovendo relações interpessoais mais saudáveis e maior participação nas atividades de equipe. Depois você faz os objetivos específicos, o que eu coloquei aqui que seria desenvolver habilidades, incentivar a aprendizagem, enfim. Só vale ressaltar que sempre que você for elaborar os objetivos, sempre procure começar com um verbo no infinitivo, ou seja, desenvolver, incentivar, investigar, enfim. Só uma dica a mais aí. O próximo tópico fala sobre a escolha da metodologia. Então você vai descrever aqui nesse tópico qual que foi, né, a estratégia colocada aqui para a escolha dessa metodologia. Ou seja, você vai colocar aqui quais atividades que será adotada para fazer, quais são os métodos utilizados. Foi uma roda de conversa, foi uma dinâmica entre os alunos, foi uma palestra, o que você utilizou para essa metodologia. Tá? Isso daqui é bem pessoal, vai da escolha de cada um. Então eu coloquei como exemplo aqui que a estratégia adotada será a realização de uma roda de conversa e mais algumas coisas, como dinâmicas em grupo, enfim. E na sequência aqui nós temos o tópico de planejamento da pausa estratégica. Esse aqui é um tópico bem importante porque ele vai falar diretamente sobre a intervenção, né, do ciclo metacognitivo, que seria o parar, refletir e agir. Então você vai explicar cada um desses tópicos aqui sobre o parar, como que vai funcionar, né, essa estratégia do parar, refletir e agir. Você também encontra esses tópicos aqui lá naquela unidade 2 ali do livro que eu demonstrei para vocês. O tópico de recursos e tecnologias, você vai só listar aqui quais são os recursos que você utilizou. Foi o quadro negro, foi por meio de slides, foi por meio de vídeo, foi por meio do Google Meet, foi por reunião. Só os recursos utilizados, tá? Aqueles que a gente encontra lá nas salas de aula. O próximo tópico é sobre mediações de conflitos previstos. Aqui você precisa dar uma pensada assim, quais são os problemas que podem eventualmente acontecer quando a gente for aplicar esse plano. Então, imagine assim que esse plano está pronto e você deve imaginar que possíveis problemas que podem ocorrer. Nós, como professores, né, quando a gente está trabalhando já na área da educação, a gente sempre tem que pensar sempre num plano B quando a gente vai aplicar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, hoje eu vou aplicar uma aula prática com os meus alunos lá na aula de educação física. A gente vai visitar um ginásio municipal lá para a gente fazer algumas atividades de atletismo ou no futebol de campo, por exemplo. Imagine que
se chover, o que você vai fazer? Você fez todo o planejamento e acabou chovendo, então tudo vai para o água abaixo. Então você sempre precisa ter um plano B para isso. Se chover, então vou ter um plano B aqui que a gente vai fazer alguma atividade de jogos e tabuleiros dentro da sala de aula mesmo, como xadrez, enfim, sempre tem um plano B para aquilo que você for trabalhar. Eu dei um exemplo da educação física, mas também pode ter exemplos aí para matemática, para cursos de português, por exemplo, enfim, tudo que envolve a licenciatura, sempre a gente precisa pensar num plano B, sim, com alguma coisa, um fator externo que pode estar acontecendo, né, e não acontecer. Então é isso que você vai tratar aqui nessa mediação de conflitos previstos. Você vai colocar um possível conflito que pode acontecer, é isso, e para resolver essa questão a gente vai fazer isso. No último tópico que fala sobre... Último não, né? O penúltimo tópico aqui fala sobre indicadores de sucesso. Quais são os indicadores que você vai ver, vai aplicar neles aqui para você ver se está funcionando essa metodologia. Então você pode colocar aqui uma avaliação comum, uma avaliação descritiva, ou apenas alguma conversa com os alunos para você conseguir ter esse feedback, se está dando certo mesmo a aplicação desse plano, né, ou não. E esse feedback pode ser de forma quantitativa, né, ou qualitativa. Eu coloquei aqui para enriquecer um pouco mais a resposta, mas quando a gente coloca quantitativa é quando você enumera isso, quantos feedbacks positivos e quantos negativos. E qualitativos é quando a pessoa mesmo avalia de forma descritiva aquilo, de forma mais precisa sobre os indicadores desse feedback. O último tópico fala sobre reflexão sobre protagonismo. Então, nesse último tópico aqui, você vai falar sobre... Você vai explicar como que esse plano pode ajudar as pessoas a se tornarem mais autônomas, né, responsáveis pelas suas próprias ações. Então é como se fosse aqui uma conclusão, né, um resumão que depois de você aplicar esse plano de ação, o que se espera com ele, né, e fazer essa reflexão aqui sobre o protagonismo. Então você pode estar começando a escrever assim, que esse plano de ação ele favorece o desenvolvimento da autonomia, auxilia os alunos nessa seguinte forma, enfim, faz uma pequena descrição dele ali. Então essa seria a primeira etapa sobre o plano de ação, que está pedindo aqui na primeira etapa, para a gente elaborar esse plano de ação. Eu considero essa primeira etapa a mais extensa e mais trabalhosa do mapa, tá? Então não se assuste, que a segunda etapa é mais tranquila. Mas depois que você vai escrevendo, né, depois que você reestrutura ele aqui, fica mais fácil de você entender e colocar aqui as respostas. Primeiro a gente precisa só organizar, né, estruturalmente, colocar os tópicos ali, depois você consegue já ir descrevendo cada um. E então agora chegamos à nossa segunda etapa, que é preciso escrever um relatório final, né? Então ele coloca assim: considerando o plano de ação desenvolvido acima, desenvolva um texto de 15 a 20 linhas dissertando qual a importância das competências socioemocionais na construção de um ambiente escolar justo e igualitário. Então, antes de mais nada, gente, ele coloca aqui para a gente escrever um relatório de 15 a 20 linhas. Mas não fique muito preso nisso daqui, porque como ele está pedindo muita coisa para a gente escrever nesse relatório, é bem possível que extrapole as 20 linhas. Tá? Eles colocam aqui 15 a 20 linhas só para o aluno não extrapolar demais, fazer várias páginas nos relatórios, que daí fica complicado para a banca estar corrigindo de vários e vários alunos. Então eles colocam aqui um limite de 15 a 20 linhas. Mas se passar aí para 25 linhas ou 30 linhas, eu não vejo problema, tá? Já tive casos de alunos que enviaram com mais de linhas e não tiveram problemas. É só não extrapolar demais lá, fazer, né, várias e várias páginas. Então vamos lá, o que eles querem nesse relatório? Nesse relatório, eles querem que tenha uma introdução falando sobre o papel da escola na formação integral. Querem que a gente fale sobre uma análise detalhada dos 5 domínios socioemocionais. Pedem também que a gente coloque como que o professor atua como mediador. Precisa ter também uma análise do plano de ação, justificando de forma detalhada, né, cada passo que a gente fez no plano de ação lá anterior. Que fale sobre como as competências geram um ambiente justo e igualitário. E uma conclusão final. Então, como que a gente precisa estruturar esse relatório? Primeiramente, vamos organizar assim, vamos fazer um parágrafo só para a introdução, falando sobre isso. Depois a gente pode fazer um parágrafo falando só sobre o desenvolvimento e a prática docente. Um terceiro parágrafo sobre a análise do plano de ação. Um sobre a educação e sociedade e um último para a conclusão. Quando a gente vai escrever um relatório, a gente precisa sempre estar estruturando eles assim, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim o texto fica mais fluido, né? Fica fácil a leitura lá quando a banca for corrigir o seu mapa,
eles vão considerar isso, essa parte da estrutural de um relatório. Então aqui estou já com o arquivo resposta, para dar de exemplo aqui, né, como que ficou. Então o relatório, vocês vão notar aqui, que, só dividir aqui um pouco, vocês vão notar que o primeiro parágrafo aqui, então, é só um parágrafo introdutório que está falando ali justamente sobre o papel da escola na formação integral. Então eu comecei assim: a escola possui um papel fundamental na formação integral dos indivíduos, pois a sua função vai além da transmissão de conteúdos acadêmicos, enfim, e coloquei mais um pouquinho de informações ali. Vale ressaltar que também o que pode estar auxiliando vocês a fazer esse primeiro parágrafo é lá no livro da disciplina, mais precisamente na unidade 1, tá? Vai ajudar vocês a fazer essa primeira contextualização do primeiro parágrafo. Cada parágrafo aqui, ele coloca que tem determinada unidade lá do livro. Vocês podem estar olhando ali no arquivo de orientação. Então era isso. Então, um parágrafo introdutório e agora vamos para os parágrafos de desenvolvimento, né? Então aqui nesse parágrafo aqui eu coloquei falando sobre os 5 domínios socioemocionais, né, que envolve a abertura ao novo, autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência emocional. Então eu já listei aqui os 5 que ele pediu, né, e escrevi um pouco de cada um aqui. Mais um parágrafo de desenvolvimento, que é onde a gente fala sobre o nosso plano de ação, né, que a gente fez, que é o que ele pede ali. Um quarto parágrafo aqui falando sobre as competências socioemocionais, como que elas favorecem, né, na construção de um ambiente escolar justo. E por fim aqui um parágrafo de conclusão. Então sempre que a gente for fazer um parágrafo de conclusão, a gente precisa estar finalizando a ideia que a gente colocou anteriormente. Então você pode começar assim: portanto, por fim, sendo assim, né? São exemplos de começo de parágrafos de conclusão. Então no caso aqui ficou assim: por fim, a autonomia e a autorregulação exercem impactos significativos no futuro profissional dos estudantes, e algumas informações a mais ali que pode estar colocando. Então esse é a estrutura e o início do que vai ajudar vocês, né, estruturalmente falando aqui de um relatório: começo, meio e fim, beleza? E coloquei aqui o início de cada um aqui da forma que você pode estar escrevendo aqui o seu relatório. Então seria isso, e aqui é o final, né, você coloca as referências, onde você tirou todas as informações. Eu coloquei aqui que foi do livro da disciplina, e mais 2 autores aqui que falam sobre autorregulação de aprendizagem. São artigos, esses 2 aqui, que também está presente no livro da disciplina, mas eu achei interessante citá-los aqui nas referências, que foi onde a gente se baseou para colocar toda a ideia do mapa. Esse trabalho em si aqui que eu fiz para um aluno, ele está então bem completinho, formatado já nas normas da BNT, né, e seria só anexar lá no portal. Para finalizar, então a gente voltando aqui no arquivo orientação, tem um trecho que ele diz assim, né, que o objetivo desse mapa é que o estudante aplique a teoria sobre competências socioemocionais para intervir em um cenário fictício, desenvolvendo habilidades de planejamento, reflexão e tomada de decisão. Eu acho que com essa videoaula, essa vídeo explicativo, né, demonstrando aqui a resolução do mapa, eu acredito que sanou, né, acho que ele conseguiu colocar todos os objetivos que ele propõe aqui no arquivo orientação. O que fica faltando só agora é a parte burocrática, digamos assim, né, a parte que você vai precisar realmente baixar aqui, né, o formulário e colocar as suas respostas. E é nesse momento que eu aproveito para deixar o meu trabalho aqui à disposição, caso você não esteja com tempo, né, para estar elaborando esse seu mapa aqui, fazendo a parte descritiva desse mapa. Você pode estar chamando aí no contato, que eu posso estar elaborando para você esse mapa aqui do zero para você, né, com o plano de ação e também com o relatório. Eu tenho muitos alunos meus que já trabalham, inclusive, na área, entendem todo o conceito, né, assistem as videoaulas. Professor, eu entendo todas as videoaulas, só que eu não tenho tempo para estar fazendo, né, descrevendo lá, abrindo o Word e fazendo essa parte aí dos mapas. Então é nisso que eu estou aqui oferecendo o meu trabalho para vocês, para estar auxiliando vocês nessa parte aí do mapa, beleza? Então, precisando, fico à disposição aí. Muito obrigado.